Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando para trazer mais uma aula do nosso curso bíblico de discipulado e hoje estaremos estudando sobre o tema Conhecendo Deus. E para isto queremos ler como texto de referência no capítulo de número 3, versículos do 10 ao 14 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3, e os versículos do 10 ao 14, que diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Louvo a Deus por esta oportunidade de estar cooperando mais uma vez com os nossos irmãos novos convertidos e trazendo a segunda aula do nosso discipulado. A primeira aula foi Conhecendo a Bíblia. Nós temos aí o vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, fique à vontade para assistir. E hoje estaremos falando um pouquinho sobre Conhecendo Deus. É importante que todo novo crente, assim que decida entregar a sua vida a Jesus, começar a procurar conhecer quem é Deus. Há uma ideia fictícia na mente das pessoas criadas no decorrer dos tempos de um senhor velhinho de barba branca, cabelo branco, uma bengalazinha, um pouco curvado, e nisso aí é a ideia de que é Deus. Fomos criados assim, os mais antigos lembram disto, e sabemos nós que Deus, ele não é este velhinho, e nós iremos conhecer Deus através da Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos conhecer acerca de Deus e de Deus está escrito na Bíblia. O próprio Deus revelou-se através da sua palavra aquilo que ele queria que os homens conhecessem dele. Importa saber neste primeiro momento que Deus é espírito, e espírito não tem forma, não tem corpo. E nós vamos conhecer o quê? Aspectos de Deus, qualidades de Deus, nomes de Deus, e através desse conjunto de informação iremos ter uma noção de quem é esse Deus todo-poderoso, que nem tem início, nem tem fim. Ninguém sabe dizer a sua origem, quem o criou, como ele surgiu. E não adianta buscar respostas para isto, porque não iremos encontrar. Qual a origem de Deus? Quem criou Deus? De onde Deus veio? Não vai
nos adiantar e ir atrás desses questionamentos para encontrar respostas. Quando, como eu estava dizendo, a pessoa o novo convertido entrega a sua vida a Jesus, ele deve imediatamente, após aceitar Cristo como Salvador, começar a conhecer o seu Senhor. O profeta Oséias, ele vai dizer para nós no capítulo 6 e o versículo de número 3, ele vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta é a proposta dita pelo profeta Oséias. Veja, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Devemos conhecer e continuar conhecendo quem é Deus. Glórias ao Senhor. O que precisamos conhecer sobre Deus está escrito nas Escrituras Sagradas. O próprio Deus quis revelar à humanidade quem Ele é, pois Ele mesmo inspirou os escritores da Bíblia Sagrada a escreverem sobre Ele nos 66 livros que temos na Bíblia. A aula Conhecendo a Bíblia vai nos dar uma orientação sobre isto. Te aconselho a entrar aí nos vídeos do grupo, do canal aí, e assistir essa aula. Foi a primeira aula do discipulado, Conhecendo a Bíblia, tá certo? Primeiro ponto, conhecer Deus através dos seus nomes na Bíblia. Deus se revela e faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Aqui para Moisés ele diz: diga ao povo, o eu sou te enviou. Ele se revela como sendo o eu sou. Através de seus nomes, Deus revela aos homens as suas qualidades, o que ele faz, quem ele é. Glórias a Deus. Quando ele diz a Moisés, o eu sou te enviou, ele está dizendo para Moisés dizer aos israelitas que estão ali no cativeiro e que Deus envia Moisés para tirá-los dali. Ele simplesmente diz assim: o eu sou me enviou. E através dos seus nomes nós vamos conhecê-lo, pois ele próprio começa a se revelar usando este nome, o eu sou. Então vamos aqui para alguns nomes, não é isso? Os nomes de Deus mais conhecidos na Bíblia e o que eles significam. Primeiro, o próprio nome Deus. Quando encontrado na Bíblia, fala do Deus que criou todas as coisas, o Criador dos céus, da terra, do universo, dos homens, dos pássaros, das águas, dos mares. É o Deus Criador. Quando você lê na Bíblia a palavra Deus, você deve se reportar ao Deus que criou todas as coisas. É o Deus Criador. Segundo nome, Senhor. É Deus relacionando-se com os homens para ajudá-los e salvá-los. Não podemos esquecer que Deus é Senhor. Aleluia. Terceiro nome, Jeová ou Javé. Nome pessoal de Deus. Os hebreus evitavam chamar esse nome para que não fossem pegos invocando o nome do Senhor em vão. Usavam o tetragrama YHWH, que tem como significado Javé, Yavé, né, para o nome de Deus. E quando a gente vê na Bíblia, aí se está falando exatamente do Deus de Israel, o Deus Yavé, o Javé. Sendo assim, nós temos alguns nomes na Bíblia Sagrada que são compostos, e todos eles que nós iremos apresentar aqui
todos eles com o Jeová. Vamos, separei alguns aqui, não sei quantos, mas 2, 4, 6, 8. Separamos 8 aqui para comentar com vocês. Jeová Shalom significa o Senhor é a paz. Juízes, capítulo 6, versículo 24. Ainda, Jeová Rafá significa o Senhor que sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Ainda, Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Jeová Sabaote significa o Senhor dos exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Jeová Tsidkenu significa o Senhor, justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. E ainda, Jeová Ra significa o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e o Jeová Samá significa o Senhor está presente, Ezequiel 48, versículo 35. Aqui nós encontramos alguns nomes compostos que associado com Jeová, Jeová Senhor, o Jeová Yahvé, o Senhor Deus, com algumas qualidades. O Senhor é paz, o Senhor que sara, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que provê, o Senhor proverá, o Senhor dos exércitos, o Senhor justiça nossa, o Senhor que é o nosso pastor e o Senhor que está presente em todos os momentos. Conhecendo esses nomes de Deus, nós já vamos tendo aí quem Ele é e o que Ele faz, o que Ele promove na vida de cada um de nós. Conhecendo Deus através dos seus nomes. Lembrando-se que quando Ele se identifica para o povo que está em cativeiro no Egito e manda Moisés para tirá-los, Ele manda dizer, o eu sou te enviou. Diga ao povo que o eu sou te enviou. E agora os servos de Deus, patriarcas, profetas, reis, vão usar o nome de Deus, Jeová, Senhor, associado com um outro nome para dar qualidades a este Deus. Para dizer quem é este Deus. O Deus da paz, o Jeová Shalom. O Deus que sara, o Jeová Rafá. O Deus que é nossa bandeira, o Jeová Nissi. O Deus que provê, o Deus que proverá. Foi Abraão que disse isso, que é o Jeová Jireh. O Deus que é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, é o Jeová que é Senhor justiça nossa, Tsidkenu, e o Jeová Raá, que é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, conhecendo esses nomes, o Jeová Samá, né, que é o Jeová que está presente. Amém, meus irmãos, dando sequência, vamos para o nosso segundo tópico aqui da nossa lição, conhecendo Deus. Já vimos aí alguns nomes que identificam Deus e agora no nosso segundo tópico, vamos conhecer Deus através dos aspectos do seu caráter. Amém? Vamos lá comigo? Conhecer Deus ao estudar o que Ele é, em si próprio e em relação ao universo e aos seres por eles criados. É o que nós vamos
conhecer Deus neste momento. São atributos divinos exclusivos de Deus. São atributos que só pertencem a Deus, esses que eu vou apresentar aqui a você agora. Você que está aqui na aula conosco, assistindo essa segunda aula do nosso curso de discipulado, nós iremos te apresentar aqui agora, deixa-me ver aqui, 6 atributos exclusivos de Deus. E através desses atributos, iremos conhecer o nosso Deus. Primeiro, soberania. Significa que Deus é soberano, o Senhor de tudo e de todos. Deus é o único que rege, dirige, governa o universo inteiro em que a terra está. Ele é soberano em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Preste bem atenção. Deus, ele é soberano. Deus, ele não perde o controle do que está acontecendo em cima no céu e embaixo na terra. O homem planeja, mas a resposta vem de Deus. Deus, ele governa tudo e todos. Os homens só fazem aquilo que Deus permite. Nós conhecemos 2 vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. Permissiva é quando ele permite acontecer, e directiva é quando ele dá a direção dos acontecimentos. Deus, ele é soberano, e na sua soberania ele não é mandado por ninguém. Ninguém dita as regras para Deus. É Deus quem determina, é Deus quem faz, porque ele é soberano. Quem é o homem para determinar alguma coisa a Deus? O homem tem que se curvar, se humilhar diante de Deus e reconhecer a sua soberania. Glórias ao Senhor. Eu acho interessante isso, porque quando o rei Nabucodonosor fez a estátua de ouro para que todos o adorassem, e Sadraque, Mesaque e Abidênego, eles não se curvaram diante da sua estátua, a Bíblia vai dizer que ele ficou enfurecido e mandou chamá-los à sua presença e perguntou se eles não iriam se curvar, deu uma nova chance, mandou tocar os instrumentos e os servos de Deus não se curvaram. E ele furiosamente mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para lançar os servos de Deus ali e matá-los ao fogo. Diz a palavra de Deus que até aqueles homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidênego no fogo morreram com a quentura que estava aquela fornalha. E eles foram lançados dentro do fogo amarrados. E quando eles foram jogados ali, o próprio rei olhou e perguntou aos seus súditos: quantos homens lançamos dentro do fogo? E eles disseram: 3, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Ele disse: como que eu vejo 4? E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses, e passeiam no fogo. E ele ordena que Sadraque, Mesaque e Abidênego venha para fora. E quando ele percebe que o fogo não destruiu aqueles servos de Deus, ele diz assim, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Olha que lindo o versículo 29. Por mim, Nabucodonosor dizendo, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Glórias a Deus. Deus, ele é soberano. Deus é quem coloca no trono e é Deus quem tira do trono. Deus muda os tempos e as estações. Deus está assentado no seu trono, de onde rege toda a terra. Os homens só vão até onde Deus permite eles irem. Os homens só fazem até enquanto Deus está permitindo eles fazerem. Quando Deus diz, basta, chega, parou, para, porque Ele é soberano sobre a natureza, sobre os homens, sobre os anjos, sobre tudo e todos. Deus é soberano. Na revelação desse atributo, Ele nos encoraja, porque Ele tem o controle de todas as coisas e nada acontece sem sua permissão. Todos os seus planos são de fato realizados. Tudo que Deus intenta fazer, Ele faz. Quem pode impedir os planos de Deus? Quem pode impedir os projetos de Deus? O patriarca, ele diz o seguinte, que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Ele faz como quer, aonde quer e com quem quer. Glórias a Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Segundo atributo, eternidade. Significa que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Eu abri essa aula aqui dizendo que nós não sabemos a origem de Deus. Nós não temos conhecimento quem criou Deus. Deus, ele é em si próprio e não temos o que buscar para saber isto. O que tinha de nós sabermos acerca de Deus, ele colocou nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele inspirou os 40 escritores para escreverem sobre ele e dar-nos entender o que ele fez para que nós pudéssemos entendê-lo. Amém? Sendo assim, nós sabemos que ele é eterno. Nem tem princípio, nem fim. Então é mais um atributo aqui de Deus, a sua eternidade. Ele não tem princípio, nunca terá fim, não está limitado ao tempo. Antes que houvesse dia, eu sou, é a palavra dele, ele diz isso para nós. Antes que houvesse dia, eu sou. Ele é eterno, o passado e o futuro para ele são a mesma coisa. Ele é Deus de já. Você e eu podemos confiar nele. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã. O dia de amanhã é um tempo que só pertence a Deus. Nós, seres humanos, lembramos do passado, vivemos o presente e o amanhã pertence a Ele, porque futuro é um tempo que só o soberano Deus e o eterno Deus sabe o que irá acontecer. Vivamos os dias de hoje como Cristo viesse amanhã. É uma frase bastante antiga
que aprendi lá no tempo de novo convertido, na cidade de Macaíba, com o meu primeiro pastor, o pastor Jesuí Lisboa Barreto, em memória, que dizia: vivamos o dia de hoje como Cristo viesse amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Vivamos hoje. Viver é bom, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então desfrute da vida e deixa que o amanhã Deus toma conta dele. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Um terceiro atributo de Deus aqui é a onisciência. Onisciência. Quando a gente fala sobre onisciência, significa que Deus conhece tudo. Significa que Ele, Deus, conhece tudo e nada passa desapercebido de Deus. Deus possui todo o conhecimento. Ninguém pode surpreender Deus, mas Deus surpreende os homens todos os dias. Mas ninguém consegue surpreendê-lo. Ele conhece o nosso passado e o nosso presente e também o nosso futuro. Glórias a Deus. Eu acho muito lindo, irmãos, muito bonito o Salmo de número 139. Eu separei esse salmo aqui para esse ponto, para esse tópico da nossa aula, e não vou deixar de ler pelo menos os primeiros versículos dele aqui para nós. No Salmo de número 139, você que é novo convertido, está assistindo esta aula, nossa segunda aula do nosso curso de discipulado. A primeira aula foi conhecendo a Bíblia, e eu não vou deixar de ler aqui alguns versículos que o salmista Davi, o grande rei Davi, disse. Olha só: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Olha só que lindo o versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Versículo 6 para encerrar. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Deixa eu ler aqui o 7 e o 8, olha só. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Seol aqui no original fala de abismo ou lugar dos mortos, tá bom? Ficamos por aqui. Glórias a Deus. O salmo é muito lindo. Eu peço a você que ao término aqui da aula, leia o Salmo 139 e você vai entender um pouco mais dessa onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Ele detém todo o conhecimento pertence a Ele. Ele é a própria sabedoria e a gente glorifica a Deus por esse atributo maravilhoso de Deus. Um outro atributo aqui, a onipresença. Quando a gente fala de onipresença, significa que Deus é infinito e está presente em todo lugar, em todo tempo e espaço. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todo tempo e espaço. Deus ocupa tudo. Nesse momento, Ele está aqui comigo, que estou transmitindo essa aula para você, e está com você aí, que está assistindo essa aula. Deus está em todos os lugares. O que nós precisamos aprender aqui
é saber que como Deus está nos lugares. Ora, se você está aí na sua casa com a sua família, Deus está presente aí. O Deus que protege, o Deus que guarda, o Senhor que se relaciona com o homem para salvá-lo e ajudá-lo. Lembre dos nomes de Deus, o significado do nome Senhor. Deus, quando nos reunimos para cultuar a Ele, nossas congregações e nossas igrejas, em um local de culto, Ele se faz presente para quê? Para receber o nosso culto. Meu irmão novo convertido, lembre-se disso. Nós não vamos no culto buscar, nós vamos ofertar. Nós vamos ofertar um culto de adoração a Deus. E se Deus, por sua misericórdia, receber o nosso culto, Ele nos abençoa com ricas bênçãos. Acontece curas, acontece milagres, acontece renovações, libertação, salvação, reconciliações, porque estamos ofertando um culto a Ele, Ele está se agradando do nosso culto. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aí você pode me perguntar, e Deus está lá onde um bar está aberto, diversas pessoas bebendo, se embriagando, Deus está presente ali? Sim, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas como Deus está ali? Calado, sem intervir, observando, mas Ele não deixa de estar ali. Glórias a Deus. Ele está em todos os lugares. Deus, Ele enche os céus e a terra. Ele é onipresente. Quinto, Ele é onipotente, ou a onipotência. Significa que Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isto quer dizer que Ele é onipotente. Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Tudo Deus pode. Há uma observação, porque quando falamos nisso, muita gente chega e pergunta, alunos em aulas presenciais perguntam, se Deus pode tudo, Ele pode perdoar o diabo? Sim, Deus pode tudo. Mas por que Deus não perdoa o diabo então? Porque o diabo já foi sentenciado à sua condenação. O lugar do diabo é o lago de fogo. Deus já determinou, Deus já sentenciou, porque o lago de fogo, o inferno, foi preparado para o diabo, os seus anjos e todos os homens que se esquecem de Deus. O diabo já foi sentenciado pela sua culpa. Ele não se arrependeu do que ele fez, então ele já foi sentenciado. Por isso que Deus não o perdoa. Amém? Deus pode tudo. As pessoas perguntam a nós, os irmãos na nossa sala de aula de novos convertidos, se Ele pode tudo, por que Ele não liberta o viciado na bebida alcoólica? Por quê? Porque o homem não busca a libertação. Deus, Ele dá oportunidade. Ele oferece a libertação. Cabe ao homem querer deixar o pecado. Cristianismo é uma oportunidade aos homens. Quando a gente lê em diversas partes do Novo Testamento, nós vamos ver sempre a libertação, a salvação, a oportunidade sendo oferecida aos homens. Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim. Olha só, aquele que quiser. Ninguém é obrigado, é ofertado. Aí ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só uma outra passagem. Eis que estou à porta e bato.
Olha só, ele está na porta batendo. O que é que diz o texto? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma outra passagem bíblica, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. É sempre ele ofertando a oportunidade ao homem. Cabe ao homem querer. Deus pode tudo, mas precisa, nesse termo de salvação, o homem querer a salvação, a libertação da sua vida, e Deus irá fazer conforme a escolha que o homem buscou para si. Em sexto e último aqui nesse tópico, Deus é imutável. Isso significa que ele não muda em sua natureza e aspecto. Deus não muda, Deus é o mesmo. Em Deus não há variações de sombra. Não há sombra de variações. Deus é o mesmo que se revelou a Jacó, o mesmo que se revelou a Isaac, o mesmo que se revelou a Abraão. Em uma passagem ele diz a Jacó: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Glórias a Deus. Ele é o mesmo que apareceu a Moisés no monte, tá certo? Ele é o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Glórias a Deus. Será sempre bom, justo e verdadeiro. 3 atributos aqui, ó. 3 qualidades de Deus. Ele é justo, ele é bom e ele é verdadeiro. Em Deus não há mentira. Deus é justo. Ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. E Deus é bom. Tem uma frasezinha que eu escutei em um filme aí há muitos dias aí, que esse filme passa, que os personagens ali, eles dizem sempre: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. Quando aquele jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que Jesus responde? Por que me chamas bom? Só há um que é bom, e é Deus que está nos céus. Então Deus é bom, mas ele também é justo e é verdadeiro. Em Deus não há sombra de variações. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Leia aí na sua Bíblia, Números, capítulo 23, versículo 19, você vai ver isso aí. Glórias a Deus. Então, resumindo aqui, fazendo o resumo desse segundo tópico, apresentamos a vocês aí alguns atributos, tá, irmãos? Alguns atributos, por favor, alguns atributos. Estamos dando uma aula para novos convertidos, nossa segunda aula do nosso curso de discipulado, para a glória de Deus. Os atributos que apresentamos aqui de Deus é que ele é soberano, que ele é eterno, que ele é onisciente, onipresente, onipotente e imutável. Agora vamos para um terceiro tópico para concluir a nossa aula de hoje, conhecendo Deus através de seus atributos e aspectos vistos no relacionamento de Deus com os homens. São qualidades também encontradas no homem de maneira limitada. Vamos falar agora de atributos e aspectos que são de Deus e que também está no homem, só que no homem de maneira limitada, porque o homem é limitado e Deus não tem limite. Glórias a Deus, é ilimitado. Entende isso, né? Para a glória de Deus. Então vamos lá. Primeiro, retidão. Significa que Deus não erra. É impossível acontecer isso. Deus exige perfeição em todos os que desejam estar em sua presença. Mateus capítulo 5, versículo 48, está escrito assim. Mateus capítulo 5, versículo 48. Glórias a Deus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Aleluia. Então a retidão, o não errar, é um atributo que
é de Deus, mas que também está em nós, os homens. Mas nós, homens, erramos por sermos limitados, por cometer falhas. Chegamos a errar. E quantas vezes não erramos, não é isso? Quando levaram aquela mulher do capítulo 8 de João à presença de Jesus para ser apedrejada e disseram para Jesus que ela foi pega no próprio ato de adultério, a lei de Moisés ordenava que ela fosse apedrejada até a morte. A Bíblia diz que quando eles disseram isso, Jesus curvou a sua cabeça e com o dedo começou a escrever na areia. E eles esperando Jesus sem dizer nada, eles voltaram a dizer: mestre, o que é que o Senhor diz? E ele, erguendo a sua cabeça, disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Ou seja, um grifozinho aqui nosso, aquele que não erra, seja o primeiro a tirar pedra. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo foram soltando as pedras e foram saindo. Por quê? Jesus fez eles pensarem, provocou a mente deles, fez eles raciocinarem e entenderam que todos eles erram. Todos eles já tinham praticado erros. Só Deus não comete erros. Temos esse atributo, mas é limitado. Amém? O de Deus não. Deus nunca erra. Glórias a Deus. Espero que você esteja absorvendo aí, entendendo para a glória de Deus. Se quiser, deixa o teu comentário aqui, a gente responde dentro do possível, tá certo? Em nome de Jesus. Segundo, justiça. Significa que Deus jamais age com desonestidade ou injustiça. A justiça divina é manifestada no livramento do inocente, na condenação do pecador, no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória nas causas do seu povo, tá certo? Segundo Timóteo, segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Olha só. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui, se despedindo, sabendo que está próximo à sua partida, ele diz que a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, lhe daria. Então Deus, ele não pratica a injustiça e ele julga corretamente. Ele faz isso como? Dando livramento ao inocente, mas condenando o pecador. Não se esqueça, o amor de Deus salva o homem e pela sua justiça o pecador será condenado à condenação eterna. Não esqueça disso. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não tem culpado por inocente e inocente por culpado. Vamos adiantar aqui para a gente concluir. Nós, homens, uma vez por outra, praticamos a injustiça. Quantas vezes não julgamos errado? Quantas vezes não tiramos conclusões erradas? Isso. Terceiro, amor. Significa, na verdade, que Deus é amor. Este aspecto, o atributo, é perfeito e infinito. A maior demonstração do amor de Deus foi a de conceder o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Te aconselho a ler no Evangelho segundo João escreveu no capítulo 3, versículo 16,
conhecido como texto de ouro da Bíblia Sagrada, certo? Deus, ele é amor, e eu glorifico a Deus, irmãos, porque esse sentimento, esse atributo também deve estar no crente, no novo convertido, naquele que pratica e tem o cristianismo como fonte de alimentar a sua alma, como regra de fé e prática, usa a Bíblia como regra de fé e prática e crê que Jesus é o Salvador e que um dia irá morar nos céus para sempre com o Senhor. Amém? Glórias ao nome santo de Jesus Cristo. Olha só, estava procurando aqui para ler para nós, 1 João capítulo 4, versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Vou repetir a leitura desse versículo. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso é um atributo que é de Deus e que também está em nós. Mas quantas vezes não praticamos, não usamos, né? Isso, vamos concluir aqui, deixa-me ver. 4. A verdade. Atributo, o aspecto, a verdade. Significa que Deus é a verdade absoluta. Vou repetir. Deus é a verdade absoluta e não relativa. Ele é absoluto. Glórias a Deus. O homem deseja conhecer ardentemente esta verdade. E nós glorificamos a Deus porque em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Nós já conhecemos esta verdade. Você, meu